cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre intolerância às religiões de matrizes africanas e o aumento da violência contra os praticantes e sacerdotes da Umbanda e do Candomblé. Para falar sobre este assunto, o nosso convidado é o doutor em Ciências da Religião e pós-doutorando Marcos Rodrigues da Silva, que vem acompanhando atentamente essas manifestações de violência Brasil afora. Antes de começar a nossa conversa com o professor Marcos, é importante ressaltar que é grave a situação de violação aos direitos humanos com a intolerância religiosa, principalmente nas escolas públicas brasileiras. E as vítimas são as crianças. As estratégias para reverter a situação passam pela implantação da Lei 10.639, que prevê o estudo da cultura afro-brasileira e a história de África, e o desenvolvimento de um regime de proteção à liberdade religiosa e à laicidade na educação pública. Os avanços nesse sentido estão acontecendo, mas ainda são lentos e diante desse quadro, a nossa conversa com o professor Marcos vai começar pelo seguinte ponto. A intolerância religiosa no Brasil está associada ao fenômeno do racismo ou a questão é outra? Boa noite, professor Marcos. Obrigado por estar aqui no Cidadania em Debate. Boa noite, Carlos. Estamos aí à disposição e, diante de um tema tão pertinente, vamos procurar esclarecer o possível dentro da nossa possibilidade de conhecimento e de poder realmente empoderar todos e todas de que estamos diante de uma situação gravíssima e de que temos que tomar como consciência que a cidadania, o respeito ao outro é fundamental nesse momento. A intolerância, ela tem essa questão do fenômeno do racismo, principalmente a intolerância às religiões de matriz africana? Olha, é aí a base de começo de uma boa conversa sobre por que existe a intolerância. E eu creio que nós temos que reportar há 127 anos atrás, quando se edita a Lei Áurea, nós temos uma situação emblemática. Quer dizer, aquele povo que não era povo, era considerado apenas um fenômeno de escravidão, de sofrimento, e negada a sua cidadania enquanto gente, pessoa, nome, essas pessoas são jogadas a esse mundo perverso da sociedade e transformados em meros agentes de produtividade ou então de negatividade do ser. E aí começa a estruturar-se um pensamento de discriminação, preconceito e, de fato, de racismo. Hoje nós chegamos a um estado de relações interétnicas em que a população negra ela está basicamente fundada diante dos outros espaços de relações baseada na questão de racismo mesmo. Hoje não há mais que dizer que só existe discriminação. Infelizmente, nós temos que constatar e contextuar que o estado das relações sociais hoje, né, que atinge ao meu povo, ao teu povo, é racismo. Nós estamos vivendo uma situação muito delicada, passou-se daquele limite de que seria apenas uma hipótese de desconfiança, não, agora é genocídio mesmo, e atinge diretamente os nossos jovens, atinge diretamente os nossos espaços onde estão tendo os nossos cultos de tradição, não é apenas um culto de memorial, é um culto de tradição religiosa, da oralidade de um povo, do respeito a uma tradição que vem de África. E isso é muito perigoso. Estamos realmente num momento, diria, salutar para se pensar o que fazer, como fazer e, principalmente, como respeitar. Professor Marcos, nós estamos diante de duas questões, creio eu, fundamentais neste momento. Primeiro, a violência contra as religiões de matriz africana, principalmente essa violência física. E segundo, a violência ou a tentativa de apagamento da cultura afro-brasileira. E tudo isso passa pela religião, não passa? É um dos espaços fundamentais de conservar, de respeitar e de diluir, de passar adiante os conhecimentos tradicionais do nosso povo. Eu creio que nós não vamos ter esse diagnóstico final de que vão eliminarmos. Não vão, não conseguirão, porque aí tem um dado que é importante ressaltar, que a nossa tradição de origem africana e de tradição de origem afro-americana e de origem de negritude, ela está marcada pela oralidade. Sim.
Então não vão nos queimar as nossas informações, não vão destruir os nossos conhecimentos, porque há algo que aí passa pela tradição familiar, pelas nossas tias, pelos nossos compadrios, pelas nossas relações comunitárias, e isso incomoda um Ocidente e uma racionalidade branca ocidental em que tudo é codificado, é registrado, é letrado. Então esse eu acho que é o grande diria, esboço de tesouro que nós temos e que todos nós, negras e negros, jovens, crianças, temos que reaprender e aprender a conviver com os nossos mais velhos, a ouvi-los, a sentar na roda, a aprender a música, a corporalidade. E tudo isso eu acho que são elementos que incomodam a estrutura da racionalidade branca ocidental e cartesiana. Isso é fundamental. Acho que por aí nós temos um elemento que vai alimentando cada vez mais aquelas pessoas que bebem do suco do racismo um ódio muito grande. Nós estamos numa sociedade do ódio. E isso é a pior coisa que existe numa sociedade em que quer conviver, onde convive e estão presentes diversas etnias, diversas identidades. E ninguém tem autoridade para eliminar o outro. Nós estamos numa sociedade em que a respeitabilidade, a dignidade e a cidadania é fundamental. A questão da laicidade, até né, a gente fala que o Brasil é um país laico, mas enfim, o que a gente vê? A gente vê na escola, isso não está devidamente posto, a gente vê na esfera pública, e a gente pode tomar como exemplo os legislativos, em que não fica muito claro isso, né? De que maneira é possível reverter essa situação? Eu creio que tem dois momentos aí que se colidem, mas ao mesmo tempo convivem paralelamente. Um é o marco legal. Nós temos um marco legal estabelecido no século XVIII e XIX, em meados de 1800 e na Primeira República em diante, que é estabelecer esse vínculo de não ter o Estado com presença marcante do elemento simbólico religioso. Isso tudo bem, tá dado lá e vem se sedimentando até a Constituição de 88, e hoje está dado aí que nós temos um Estado laico. Essa é a primeira, diria assim, o marco legal está dado. Porém, nós vivemos na realidade da sociedade. E aí, na realidade da sociedade, o que impera é a tradição que vem desde a famosa colonização. E aí nós temos que reportar a uma famosa encíclica Sublimes Dei, do Papa Paulo III, se não me falha a memória, em que ele determina que o Ocidente só vai acontecer se o colonizador incidir, inferir e transformar aqueles que não tinham fé, não tinham religiosidade. Isso é o que paira hoje. O discurso da discriminação, do racismo e desse ataque veemente contra nossas tradições africanas e religiosidade, de oralidade e de transparência do transcendente, é que está inculcado a questão do cristianismo, né, um cristianismo missionário, de cristandade das diversas espécies, não só daquela época da chegada do colonizador, que era da cristandade cristã romana. Hoje não, nós temos de outras frentes históricas de igrejas e de igrejas pentecostais que se alvoram à mesma tática, ao mesmo método, inserir de que aqui tem o demônio e aqui tem a salvação. Nós não estamos discutindo isso no campo da religiosidade africana, estamos nós estamos vivendo os ensinamentos das nossas ancestrais. E não estamos com nenhum problema, quando eu me coloco nele, é porque isso é uma questão de tradição. Nós temos um dado e um valor que é a nossa genealogia, os nossos antepassados. E isso, para o mundo da racionalidade ocidental, não tem um sinônimo de valor. É o dogma, é a fé. E nós não estamos negando a fé de ninguém, nós estamos no nosso mundo dos ancestrais, dos orixás, das sacerdotisas, dos babalorixás, das yalorixás, dos pais de santo, é de repassar para os seus filhos e filhas todo um conhecimento da dignidade que eles têm e ancestralidade. Isso tudo não está em registro, isso está num grupo comunitário, que é um outro método que não está muito presente hoje nesses outros mundos. Os outros mundos cobram de nós a racionalidade da fé. Muito bem, isso aí é um preceito deles, não vamos discutir isso. Inclusive, você não vê por aí nenhum dos nossos representantes das igrejas tradicionais debatendo, fazendo proselitismo para que faça uma mudança para o terreiro ou para a casa de santo. Nós não temos isso, porque não é preciso. A tradição do terreiro é de fazer aquilo que vem dos nossos ancestrais. Isso é o grande valor. E acho que é isso que nós temos que preservar, dignificar e respeitar.
Bom, nós estamos conversando com o professor Marcos da Silva. Ele é doutor em Ciências da Religião. Nesse questionamento que eu vou fazer ao professor Marcos, vou fazer aqui uma rápida reflexão e o professor me corrige se porventura a gente erra no alvo da reflexão. A gente percebe que a violência, a gente percebe que há essa necessidade de querer demonizar as religiões de matriz africana. Isso já vem, o professor Marcos contou aqui, já vem, né, desde o Brasil colônia, lá no século XVII, século XVIII. Mas a colocação que eu faço é a seguinte, até porque a gente vem trazendo seguidamente essa discussão aqui no Cidadania em Debate. Até que ponto a religião é uma estratégia política? A religião sempre foi, e eu acho que vai continuar sendo, um elemento fundamental na prática política, no mundo do Ocidente. E no mundo do Oriente, a gente está percebendo também que hoje é um tema pertinente em todas as relações que passam pelo Oriente. Porque a religião ela é algo inerente ao ser humano. Não é algo que passa por uma discussão temática, de tese. Não, todo ser humano, segundo nossos dados da ciência, nasce com essa vontade de definir a criação. E aí então a religião já começa aí, há um Criador, e já está mais do que dado em todas as vertentes religiosas, inclusive na vertente de ancestralidade e de religiosidade de matriz africana, que nós temos um Criador. Ele tem nomes, é Zambi, é o Batalá, é o Olorum, né? Então o nome que é dado a essa criatura dignificada e que gerou o ser humano vem traduzida através pelos mitos também. Então nós temos várias leituras mitológicas. Então o ser humano não pode, ele precisa de reconhecer na sua vitalidade, no seu exercício de vida, algo que antecede a ele e que faz dele essa dignidade de ser humano. Baseado fundamentalmente na diferença pela inteligência, pela racionalidade e pelo desejo. Coisa que o mundo animal não tem, desejo, racionalidade e inteligência. Então, é nesse sentido que nós levantamos, e nosso campo da vida religiosa de africanidades tem várias histórias, historietas que podemos contar para as nossas crianças e para nós mesmos, para mostrar que tem um valor muito grande essa coisa de pertencer, viver, conviver e às vezes até pertencer à hierarquia desse espaço religioso, porque tem uma credibilidade, tem uma crença, tem uma dignidade de fé aí dentro. Aliás, o professor Marcos levanta aqui essa questão da gente aprender, é o ponto da nossa conversa no próximo bloco, quando nós vamos discutir de que forma essa questão religiosa pode ser debatida e ensinada na escola. A gente vai fazer um intervalo.